Estamos de volta e vamos continuar trabalhando os tópicos da aula passada. Agora, vamos adentrar e estudar o conceito de contabilidade, qual o seu objeto, o seu objetivo, a sua finalidade, e avançando, ó, degrau a degrau, rumo à sua aprovação. Vamos lá, pessoal. Então, caros alunos, conceito da contabilidade, existem vários. Ok? Existem vários conceitos para contabilidade. Mas o conceito de contabilidade, ele está relacionado a 4 palavrinhas que eu vou trazer para vocês, certo? Então vamos lá. Conceito. Então, a contabilidade, ela é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos relacionados à administração econômica. Esse é um dos conceitos, poderia dizer que até o conceito oficial, mas geralmente os conceitos de contabilidade, eles estão ligados a 4 palavras. É uma ciência que registra tudo que ocorre na empresa, que altera o patrimônio da empresa, nós vamos ver isso, e ela registra para controle desse patrimônio com a finalidade, de fornecer informações para a tomada de decisões. Tranquilo? Então, isso é muito importante. Beleza? Vamos para a tela. Pronto. Então, ela é uma ciência, registra, controla, controle e orientação. Claro, pessoal, que essas palavras, elas podem vir em algum conceito de forma sinônimas, tá certo? Então, primeiro ponto, a contabilidade, ela é uma ciência porque ela tem métodos próprios. Nós vamos estudar que ela tem um método para controle do patrimônio, que é o método das partidas dobradas, sistema de débito e crédito. Ela tem princípios próprios. Então, por exemplo, nós temos o princípio da entidade. O que é esse princípio da entidade, Felipe? É que quando 2 ou mais pessoas se juntam para formar uma nova empresa, né, para exercer uma atividade, há uma autonomia em relação a esses patrimônios. Então, o sócio não pode confundir o seu patrimônio com o patrimônio da empresa. Eles são autônomos. Então, por exemplo, o sócio não pode pegar dinheiro da empresa e pagar o colégio do filho. Não, ele vai tirar ou um prolabore do seu trabalho, ou lucro por ser sócio, e aí com esse dinheiro que ele recebeu, ele vai pagar as despesas da sua família. Então, a autonomia patrimonial. Então, o patrimônio dos sócios não se confundem com o patrimônio da empresa, princípio da entidade. E ela, pessoal, o que muitos alunos erram, que pensam que a contabilidade é uma ciência exata. Ela não é uma ciência exata. A contabilidade é uma ciência social, porque o objetivo dela é fornecer informações sobre o patrimônio da empresa, o resultado da empresa, o fluxo de caixa da empresa para a tomada de decisões. Esse é o objetivo da contabilidade. Então, finalidade. Então, diante disso, a contabilidade ela é uma ciência social e não exata, porque os números, eles são meros instrumentos de quantificação, né? De valoração, de montante, pessoal, dos itens do patrimônio, bens, direitos e obrigações, e do resultado, receitas e despesas. Então, primeiro ponto, a contabilidade, ela é uma ciência social. Feito isso, vamos para o segundo ponto, registrar. Então, Felipe, o que é que a empresa vai registrar na sua contabilidade para controle? Todos aqueles fatos contábeis, e aí eu peço paciência, porque
Como eu falei, a contabilidade, pessoal, é um quebra-cabeça. Nós vamos encaixando, nós vamos estudar o que é fatos contábeis de forma detalhada mais à frente. Mas fatos contábeis são o quê? São acontecimentos que ocorrem na empresa e que alteram o seu patrimônio. Por exemplo, compra de mercadorias à vista. Então a empresa recebeu mercadorias no estoque e pagou em dinheiro. Ah, isso alterou o patrimônio, Felipe, ó. Tá mexendo aí com os bens dele, com os direitos dele. Ah, e mudou? Beleza, então tem que ser registrado na contabilidade. Beleza? Então a empresa, ela vai registrar, olha lá, todos os fatos contábeis ok? Que ocorrem na entidade. E aí, de forma simples, mais à frente nós vamos estudar, Felipe, o que seria fatos contábeis? São acontecimentos que alteram o patrimônio das entidades. Aí o exemplo que eu falei, compra à vista de mercadorias. Tranquilo? Compra à vista de mercadorias. Beleza. Vamos lá. Próximo ponto. Então, eu sei que ela é uma ciência, ela possui, né? Vamos lá, só complementar aqui, ó. Ciência. Métodos próprios. Princípios. Técnicas. Nós vamos estudar depois técnicas próprias, etc. Pronto, sei que é uma ciência, aconteceu um fato na empresa, eu registrei, e para que esse registro? Ó, compra mercadorias, vende mercadorias, paga funcionário, paga energia elétrica, compra um prédio, abastece o veículo, compra um pneu. Olha, o tanto de acontecimentos que alteram o patrimônio da empresa. Para que isso ela possa ter, né, a empresa, a entidade, ela possa ter um controle. Um controle de quê, Felipe? Um controle do patrimônio. Um controle do patrimônio. Que aí nós vamos estudar, pessoal, o que é patrimônio, tranquilo? Mas de forma simples, o patrimônio, ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Tranquilo? Então, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. E aí, o controle do patrimônio, nós vamos ver, é justamente o objetivo da contabilidade. E aí, com a finalidade, pessoal, de orientar, de fornecer informações, né, para tomada de decisões. Então aqui nós já temos, ó, controle do patrimônio para orientar. Felipe, como é que ele vai orientar? Fornecer informações. E aí fornecendo informações, por exemplo, de que a empresa ela tem mais lucros com o produto A. Então o que é que a empresa vai fazer? Ela vai focar em comprar mais aquele produto que dá mais lucro. Não vamos ser crianças de não saber que toda empresa ela tem uma finalidade, pessoal, lucrativa. Ela quer ter lucro, retorno para o seu sócio e acionista. Ela não é uma entidade filantrópica que vai ganhar dinheiro e depois, não. Ela tem como objetivo lucro. E aí, por exemplo, ela vai ver, olha, eu tenho 2 produtos que
os mesmos marcas diferentes, mas o mesmo produto, só que esse me dá um lucro maior. Então eu vou tentar focar em vender mais esse produto. Tranquilo? Então, é uma ciência social que registra tudo que ocorre na empresa que altera o seu patrimônio, com o objetivo de controlar o patrimônio, para saber quanto ele tem de bens, direitos e obrigações e quanto ele tem de resultado, com a finalidade de, com esse controle, fornecer informações simples e objetivas para que os gestores tomem as melhores decisões possíveis. Tranquilo? Vamos continuar. Pronto. Felipe, então, feito isso, vamos ver aqui, pessoal, ó. Contabilidade. Nós vamos trazer 3 pontos agora. Então, contabilidade. Fazer um esquemazinho aqui. Nosso trabalho é todo esquematizado, com mapas mentais, beleza? Para facilitar o seu estudo. Então, contabilidade. Pessoal, vamos aqui. Quem é o objeto da contabilidade? Então, vamos lá. O objeto, tá certo? O objeto da contabilidade ele é o patrimônio. Então, o foco da contabilidade é estudar o patrimônio. Com o objetivo, olha lá, com o objetivo de quê? Com o objetivo de controlar o patrimônio, que nós já falamos aqui, pessoal, está começando a ficar repetitivo, que é para a empresa saber quanto ela tem de bens, de direitos, de obrigações, quanto é o valor do seu caixa, e assim por diante. E aí, com a finalidade pronto, com a finalidade de fornecer informações para tomada de decisões. Então, a contabilidade, ela é uma ciência que tem por objeto o patrimônio, por objetivo, ó. Contabilidade é uma ciência que tem por objeto o patrimônio, o objetivo controlar o patrimônio, com a finalidade de fornecer informações para a tomada de decisões. Muito cuidado, porque tem provas que eles já cobraram da seguinte forma e está correto. Por exemplo, o objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio para fornecer informações para a tomada de decisões. Está correto. A finalidade da contabilidade é controlar o patrimônio para fornecer informações para a tomada de decisões. Também está correto. Então, alguns autores, eles aí confundem aí, né? Utilizam finalidade como e objetivo como sinônimos. E isso pode estar lá na sua prova. Beleza? Lembrando que nós já falamos aqui, né? Que patrimônio, ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Nós vamos estudar tudo isso daqui. Vamos do básico, pessoal. Estou pegando na sua mão e nós vamos rumo à sua aprovação. Beleza? Então, conceito de contabilidade, pessoal. Eu trouxe alguns aí, né? Para vocês visualizarem. E aí, com a resolução de questões, nós vamos ver outros tipos. Mas um exemplo de conceito de contabilidade. Contabilidade, ela é a ciência que estuda
registra, controla e interpreta, olha lá, é ciência social que estuda, registro, nós falamos do registro, controla o patrimônio, interpreta no sentido de orientar, olha lá, outra palavrinha, ó, interpreta no sentido de orientar, os fatos, os acontecimentos que ocorrem na empresa com fins lucrativos ou não, não importa. A contabilidade é aplicada para todas as pessoas físicas ou jurídicas com fins lucrativos ou não. O primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade definiu, realizado em 1924, definiu oficialmente a contabilidade como sendo, então esse é o conceito oficial de contabilidade, pessoal. Marca aí, certo? Que eu falei no início, é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativa aos atos e os fatos de uma administração econômica, de uma entidade que administra o seu patrimônio. Olha aí, só relembrando, pessoal, tudo que eu já falei, eu sempre gosto de escrever um pouco e aí depois eu trago já as esquematizações, tudo no ponto. Beleza? Estuda e pratica. Vamos lá. Pronto. Então, contabilidade é a ciência. É por quê? Porque ela possui. Vamos lá. Ela possui princípios próprios. Olha lá. Teorias próprias. Sistemas próprios. Métodos próprios. Desenvolvidas para o estudo do seu objeto, que é o patrimônio. Como eu falei, ela é uma ciência social, pessoal, porque ela estuda e registra os fatos contábeis, que eu já falei o que é, ocorridos no patrimônio das entidades, dando subsídios para controle desse patrimônio objetivo, fornecendo informações para a tomada de decisões pelos gestores das entidades. Beleza? E aí nós vimos, ela não é uma ciência exata, porque os números são meros instrumentos de medida das alterações ocorridas no patrimônio. Beleza? Usuários das demonstrações contábeis, pessoal, nós temos vários, né? Então, a contabilidade, ela fornece informações para a tomada de decisões. E quem é que se utiliza dessas informações, pessoal? Nós vamos ver até mais à frente, mas primariamente, quando eu digo primariamente, principalmente, são os investidores, aqueles que aplicam dinheiro na empresa, e os credores, por empréstimos ou outros credores. Por exemplo, o banco que investe na empresa emprestando dinheiro. Esses são os principais, mas todas as pessoas elas têm interesse nas demonstrações contábeis, que são os relatórios resumidos da empresa. Eu vou explicar isso. Quando é uma empresa de sociedade de capital aberto, isso é publicado para que todas as pessoas possam ver. Quando é uma companhia fechada, só internamente. Mas aí quem são os interessados? O governo, olha lá. Utiliza-se das informações para estabelecer políticas fiscais, regulamentar atividades, a Agência Nacional de Petróleo e fiscalizar a correta apuração dos créditos tributários. Ou seja, quem vai ser auditor fiscal de tributos utiliza-se das demonstrações contábeis para verificar se a empresa realmente pagou os tributos devidos. Administradores necessita de informações para a tomada de decisão quanto à expansão da empresa, controle de estoques e estabelecer estratégias de mercado. Investidores interessa-se pelas informações para análise da lucratividade, ou seja, essa empresa é lucrativa, ela vai me dar retorno, se ela é rentável, bem como decidir quando comprar, manter ou vender um investimento em ações. Então, quando vocês conseguirem aí a tão sonhada aprovação, vocês vão começar a investir o dinheiro de vocês em algumas empresas. E aí, com isso, vocês vão ter que analisar demonstrativos contábeis. Então, por isso, é importante estudar contabilidade para a vida como um todo. Os empregados. Olha, eu trabalho na empresa. Será se ela tem capacidade financeira para fazer o pagamento dos meus salários? Então, ele está interessado também nessas informações. Credores por empréstimos.
analisar as informações contábeis para verificar a saúde financeira da empresa, com o objetivo de determinar limite de empréstimos e taxa de juros. Então, quando a empresa vai pedir um empréstimo, o banco solicita essas informações e analisa. Se a empresa está endividada, os juros é maior e o limite é menor. Se a empresa está boa, ela diminui a taxa de juros e concede maior empréstimo. Fornecedores, ou seja, quem fornece produtos para a empresa, utilizar as informações para verificar se a empresa tem capacidade para quitar suas obrigações dentro do prazo do vencimento. E os clientes, avaliar a continuidade operacional da empresa para manter fornecendo os produtos necessários à sua atividade. Tranquilo? Campo de aplicação da contabilidade. Então, qual é o campo de aplicação ou campo de atuação da contabilidade? A contabilidade, pessoal, ela tem por campo de aplicação todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, com fins lucrativos ou não. Por isso que nós temos contabilidade nas empresas comerciais, lojas americanas, Vivo, e temos também nas empresas públicas. Então o governo ele também tem uma contabilidade. Existe inclusive uma contabilidade pública, que é um ramo da contabilidade, que não é cobrada em todos os concursos. E, inclusive, pessoal, se ela está legal ou não. Então, quando duas ou mais pessoas querem exercer uma atividade, eles têm que abrir uma pessoa jurídica, tem que abrir um CNPJ, né, que é uma inscrição para eles exercerem a sua atividade. E aí, mesmo que uma pessoa exerça uma atividade, mas ela não esteja totalmente legalizada, então, por exemplo, se a pessoa vende lá drogas, isso não é legal. Mas se ela começa a vender, tem receitas, vai ter um patrimônio, aquilo é objeto de estudo, né, da contabilidade. Porque o principal, pessoal, não é independentemente se é pessoa física ou jurídica, se é fins lucrativos ou não, se é legal ou não, a contabilidade ela quer fazer o controle do patrimônio. O objeto de estudo é o patrimônio. Então, se existe um patrimônio a ser controlado, aquilo é foco da contabilidade. Por isso que vocês já devem ter visto matérias em que diz a contabilidade dos traficantes, dessas pessoas, porque eles têm um patrimônio ali. Mesmo que seja ilegal, mas aquilo é objeto da contabilidade, porque existe o patrimônio naquele sentido. Beleza? Então, o campo de atuação ou aplicação da contabilidade são as entidades econômico-administrativas, ok? São todas as pessoas, ou aziendas. Caros alunos, aziendas é uma palavra italiana que significa fazenda, mas para a contabilidade ele é sinônimo de entidades econômico-administrativas, beleza? Então, as aziendas é um campo de aplicação da contabilidade. Com ou sem fins lucrativos, seja pessoa física ou jurídica, seja legal ou não. As entidades classificam-se quanto aos fins a que se destinam em econômicas, visam o lucro. Exemplo, empresas, lojas americanas, Vivo e assim por diante. Entidades econômico-sociais, o lucro tem por objetivo ser utilizado para manutenção das suas atividades. Exemplo, associações. Então, associação de bairro, ele tem lá uma constituição, tem recursos, mas todos os seus recursos serão utilizados para benefício dos seus associados. E as entidades sociais, elas não visam ao lucro. Exemplo, entes públicos como União, os estados e os municípios. Pessoal, a contabilidade ela tem duas funções, tranquilo? Então, quais são as funções da contabilidade? Nós vamos ter a função administrativa, que é, Felipe, qual é a função administrativa? Controle do
do patrimônio. Então, a função administrativa da contabilidade é o controle do patrimônio, que é o mesmo aí, objetivo da contabilidade, beleza? E nós vamos ter uma função da contabilidade econômica. Que é apurar o rédito. Felipe, o que é esse rédito? Pessoal, rédito é a mesma coisa que resultado. Mesma coisa, tá? Então, a função econômica é apurar o rédito, que é o resultado, que se for maior, né? Se as receitas forem maiores, ó, receitas maior do que despesas, nós vamos ter lucro. Se as receitas forem menores do que as despesas, tranquilo? Nós vamos ter prejuízo. Pronto. Vamos agora, para concluir, responder algumas questões, pessoal. Então, olha lá. Questão CESP 2018. De acordo com Max Weber, a moderna organização racional da empresa capitalista foi viabilizada pela contabilidade racional. Esse pensamento foi corroborado na ciência contábil por Vincenzo Masi, que identificou como objeto da contabilidade o quê? Pessoal, o objeto da contabilidade é o patrimônio. Tranquilo. Caros alunos, esses assuntos iniciais, nós não vamos ter muitas questões recentes, ok? Nem de grandes bancas. Tranquilo? E aí nós vamos tentar mesclar aqui no que é cobrado. Mas muito cuidado, porque ele é cobrado pouco em grandes bancas, mas pode ser cobrado. Então, não deixe de estudar isso, seja humilde. Tranquilo? Beleza, Felipe. Vamos para a segunda. Olha aí, concurso para auditor fiscal do município de Florianópolis, 2014, Banca FEPESE. O que é que ocorre? Assinale a alternativa que apresenta o objeto das ciências contábeis. Qual o objeto, pessoal? Patrimônio. Letra A. Próxima. A contabilidade tem como objeto patrimônio? Beleza. E como um de seus objetivos, ó, prover os seus usuários de informações úteis para a tomada de decisão? Eu falei, pessoal, o objetivo é controlar o patrimônio, só que é muito utilizado como controlar o patrimônio para a tomada de decisões. Está correto. Um dos objetivos também, que seria a finalidade, é prover seus usuários de informações para a tomada de decisões. Tranquilo? Próxima. A contabilidade, ela tem funções administrativas e econômicas? Acabamos de ver. Certíssimo. Função administrativa, controlar o patrimônio. Função econômica, apurar o rédito, o resultado. Próxima questão. Olha aí. Agente de Polícia Federal. A contabilidade integra o rol das ciências exatas por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil? Falso, pessoal. Ó. A contabilidade, nós vimos que ela é uma ciência social. Beleza? Próxima. Olha aí, todas as bancas cobram, pessoal. FGV agora. Assinale a opção que indica o objeto da contabilidade. É o patrimônio, mais uma vez. Beleza? Então, concluímos aqui mais um bloco de aula. Estou muito feliz de estar com vocês nesta caminhada até a aprovação. Vamos dar uma paradinha
Espero que tenha entendido tudo. Qualquer dúvida, nos procure. Estamos aqui, ó. E para quem é da área ou já está bem avançado, tenha paciência. Nós vamos avançar devagarzinho nesse início para nós trazermos aqueles alunos que têm muitas dificuldades ou que estão iniciando. E aí depois nós vamos começar a avançar um pouco mais rápido. Beleza? Então, vamos dar aqui um intervalo e voltamos já já.